Como é que a gente muda isso? É ideia, em vez de personalidade, exemplo e militância. Né? Exemplo, porque o que encanta o jovem não é conversa mole, é exemplo. Então, como diz o meu filho Gael, eu se garanto. Vamos lá, faz o julgamento aí. Competência, olha a minha biografia, olha o meu currículo. Decência, moral. Vamos lá, vamos examinar quantos inquéritos eu respondi em 40 anos de vida pública. Nunca, nenhum. Aí é o seguinte, austeridade, vamos lá, pública e privada. Eu tinha direito a 3 pensões, 3 aposentadorias por essas imoralidades do sistema previdenciário brasileiro para rico, né? Eu nunca aceitei receber. E eu não tenho empresa, não sou rico, não tenho televisão, não tenho rádio, não sei o quê. Percebe? Então, eu tenho uma vida republicana. Então, para mim é isso. A ideia está aqui. Quem quiser conhecer como é que resolve o problema do Brasil, e não é minha. Isso aqui são 20 anos de luta consultando o melhor da inteligência brasileira, o circuito acadêmico internacional, que eu palestro em todo canto, conheço os maiores experts em políticas públicas do mundo, né? E está maduro para o Brasil amadurecer. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque eleição, normalmente, como o Calheiros falou, tem muito componente emocional, muito raso, muito superficial. Se você encaixa, por exemplo, a questão do SPC, eles desmoralizaram, como se fosse uma promessa demagógica minha, que eu ia tirar o nome das pessoas do SPC. Isso é um caso estudado. Sabe por quê? Porque 60% do PIB brasileiro, quando cresce, e nós estamos há 10 anos sem crescer nada, é puxado pelo consumo das famílias. E o consumo das famílias vem da renda, do emprego e do crédito. Renda e emprego vem depois que a economia cresce. O que é que pode ser alcançado por uma política pública? O crédito. Por quê? Porque aqui no Ceará a gente faz isso todo mês há mais de 10 anos. Sabe? A gente chama as pessoas, aí pega a dívida da pessoa com a Casa Bahia, quando ela vai ver, ela não entende. Ela comprou um micro-ondas de 600 reais em 10 prestações, pagou 3 e ficou devendo, né, 8, 9 prestações. Quando ela vai ver, ela está devendo 10 vezes o que ela tinha pago, o que ela tinha contratado, porque tem lá juro, multa, e ela não tem ninguém por ela. Aqui nós botamos o PROCON da Prefeitura de Fortaleza, nós conseguimos desconto, Calheiro, de 90% na conta do povo. 90%. Agora, onde é que morre? Os 10% o povo não tem para pagar. Qual era a minha proposta? Fazer a Caixa Econômica financiar com juro decente. Qual é o mistério disso? É tão simples, né? De fazer. Eu já disputei a eleição brasileira 3 vezes. Eu estou indo para a 4ª vez. Né? Espero muito ter a honra de servir essa grande nação como seu presidente. Dessa vez eu estou sentindo que as coisas de fato amadureceram na minha direção. Eu também amadureci muito, não só as minhas ideias, as minhas ponderações, a minha equipe, mas meu próprio temperamento. Eu estou compreendendo a minha responsabilidade e estou andando de forma coerente com isso. Portanto, o que nós estamos fazendo é tentar construir. Ok, agora? Me ouve agora? Estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo, Raimundo. Boa tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde, meu irmão. Agradecer ao Alexandre, também uma pessoa, uma figura que a gente conhece já de longo tempo, pelo convite. E saudar a todos os colegas aqui que estão nessa entrevista com o ministro. Eu tinha umas perguntas a fazer ao ministro, mas ele, com os colegas aí, perguntou justamente algumas coisas que eu ia perguntar. Dentre elas, esse seu comportamento, Ciro, que em muitas ocasiões despontou bem nas pesquisas e era tido assim como pavio curto, acabava soltando em algumas entrevistas algumas coisas que eram consideradas infelizes, as coisas que diziam, e acabava prejudicado posteriormente nas pesquisas. Então, mas pode até fazer um comentário em cima disso, que disse que já está mais maduro e tudo, também pudera, né, vai para a 4ª eleição. Então, ministro, eu vou fazer uma pergunta, então, voltada para a economia desse país, porque a gente está vendo aí que é nítido a preocupação do atual presidente, o seu ministro de Economia, com a questão econômica, quer dizer, está acima da saúde, né? Desde o início ele não esconde isso, essa preocupação. Então, eu queria saber, porque quando chega lá
todos os políticos. Eu mesmo digo que eu estou desanimado, eu já não espero mais nada de nenhum, porque é bonito falar muito antes. Depois, quando chega lá, não é nada diferente. Então, a questão da economia no país, a gente vê banqueiros deitando e rolando o tempo todo, e não tem um governante que faça alguma coisa. Eu me lembro do Lula, que já voltei, que batia demais nos banqueiros. Parece que quando chegou lá, comeu caviar, esqueceu. Não cobrou nada. O que a gente vê? Péssimo serviço de bancos, tarifas altíssimas. Se a gente espirrar dentro do banco, a gente paga uma tarifa. E a gente nunca viu um governante, um presidente, lutar realmente para facilitar a vida do povo, das pessoas que utilizam os serviços bancários. Então, eu gostaria de saber dessa parte da economia, essa preocupação do governo atual em relação à preocupação maior com a economia do que com a saúde pública, e a questão dos banqueiros, porque a crise como está no país, você está andando a dizer que o Banco do Brasil faturou bilhões, teve lucro bilhões no primeiro semestre, vai para o Bradesco, vai para o Itaú, todos os bancos estão lucrando, e o Brasil na situação que se encontra. Veja, meu irmão, a sua pergunta que você ia fazer merece uma complementação, porque ela tem muito mais a ver com a segunda pergunta que você fez mesmo, do que você pensa. Nenhum adversário meu, olha, que me vasculham para valer, porque eu sou duro e tal no enfrentamento. Então, nenhum adversário meu jamais me chamou de corrupto. Repare bem, num país em que, né, a corrupção se generalizou e eu tenho 40 anos de vida pública, ministro, comandante da economia do Brasil, não tenho uma acusação de corrupção na minha vida. Assim também não me acusam de incompetente, porque sou o governador mais popular do país. Eu me lembro, era colega do Antônio Carlos Magalhães, o velho governador, e eu brincava com ele, disse, olha, eu quero lhe dar os parabéns por você ser o segundo governador mais popular do país, o primeiro eu não posso dizer porque a modéstia me impede. E era eu, todos os anos, aquelas pesquisas da Datafolha e Ibope, eu era o mais bem avaliado governador do Brasil. E não podendo chamar de corrupto nem de incompetente, vão ali em cima de dizer, porque eu falo uma coisa mais dura, outra coisa, que são, às vezes, armadilhas que você corretamente registrou, que eu, às vezes, caí. Não vou cair mais, porque não só estou mais maduro, mas eu também estou sentindo uma responsabilidade muito mais grave de tentar salvar o Brasil dessa rota de tragédia que é mortal para muitos irmãos e irmãs nossos. Você imagina o que é um pai de família acordar? Perguntas agora mais específicas. Você sabe que nessa hora eu divido as perguntas. Tem uma parte das perguntas que eu faço para o pessoal que se coloca na direita, uma parte das perguntas que eu faço para o pessoal que se coloca na esquerda, então a gente vai para as perguntas da esquerda. Mas elas são parecidas, muda um tiquinho a formulação. O Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou existem situações em que a gestão privada pode se mostrar como uma melhor opção? Não, o Estado não necessariamente é um bom gestor. Por regra, eu até sou capaz, como um grande gestor do Estado, grande no sentido de grande experiência, embora, estou me apresentando, eu tenha sido o prefeito de capital melhor avaliado do Brasil, na minha época, pelo Datafolha e pelo Ibope, e o governador de Estado com melhor avaliação também do país, nas duas experiências como gestor. Mas, estou falando isso porque com essa vivência eu posso lhe dizer que, por regra, o Estado não é o melhor gestor. Isso nós precisamos colocar com muita clareza para nos distinguir do corporativismo, que no Brasil, sendo fascistismo, é dito como de esquerda. Portanto, essa autopiedade, essa passar pano para as deformações do serviço público não está no meu universo de valores. Agora, repare, o que nós não podemos é afirmar isto ou aquilo com base em preconceito. Então, vamos entender concretamente. Telefonia. Qual é o problema de privatizar a telefonia, de entregar a iniciativa privada? Qual é a razão para isso? A razão para isso é a ciclagem tecnológica freneticamente veloz. O que é bom hoje é o maquinário, as estruturas, os computadores, os softwares. Não vale mais nada daqui 15 dias, daqui um mês, daqui um ano. E nem sempre o Estado tem a velocidade necessária, porque há legislações razoáveis, como licitação, sustentabilidade ambiental, licenciamento, uma série de questões que fazem com que o Estado necessariamente seja um pouco mais lento, e é o preço que se paga por moralidade, por decência, por controle da sociedade, das suas instituições, sobre o manejo do dinheiro público. Mas, nesse setor... Segundo, é um setor de muito fácil competição. Terceiro, é um setor em que a tecnologia é inacessível para o Estado, sob o ponto de vista da pesquisa, o Estado sozinho. Então, não vejo problema nenhum em privatizar. O problema é que há privatizações e privatizações. Você privatizou a telefonia no Brasil e deixou formar um cartel.
Resultado prático, é privatizado, melhorou muito a oferta do serviço, mas o brasileiro não sabe, paga hoje a maior tarifa de telefonia do planeta Terra. E ainda tem uma tarifa indexada a dólar. Ou seja, está subindo todo dia a tarifa de telefone, porque o dólar sobe todo dia. E por que isso está acontecendo? Porque não tem competição. Ou seja, você privatizou, não tinha nenhum problema privatizar, mas a regulação é falha, é precária, permitiu o oligopólio, e o oligopólio é o quê? Elimina a concorrência e oferece serviços precários com preços crescentemente altos impunemente. Portanto, aqui o problema não é privatizar ou gestão, a gestão é ruim. O campeão brasileiro de reclamações nos PROCONs e DECONs do Brasil são as companhias telefônicas. Depois, as companhias elétricas. Então, distribuição de energia elétrica, não há problema nenhum em privatizar. A distribuição não há problema nenhum em privatizar para nós que temos a compreensão do socialismo democrático ou da social-democracia, porque há muitas vantagens, não é? Porém, de novo, não tem concorrência, portanto, a regulação tem que ser diferente. Privatizaram, a matriz energética mais limpa e barata do mundo é a brasileira. Nós já terminamos o ciclo de amortização dos investimentos das grandes hidrelétricas e a energia devia estar barateando. É a energia elétrica mais cara do mundo. Por quê? Porque não tem concorrência, o marco regulatório é frágil e as agências reguladoras foram corrompidas. Então, aí é a defeituação. Agora, petróleo. No mundo do petróleo, Gabriela, não existe opção. Ou o país mantém estrategicamente o petróleo sob controle estatal, ou ele se entrega ao cartel de Sete Irmãs, que são um cartel de forte concentração no mundo rico, basicamente Inglaterra e Estados Unidos, que tem ingerência política instantânea, apesar de serem companhias privadas, mas operam em sintonia com seus relativos governos, estrategicamente, geopoliticamente e até sob o ponto de vista bélico. No caso do Brasil, por que razão nós iríamos privatizar como eles estão fazendo? Nenhuma razão há. E o caminho da privatização, o povo brasileiro já está experimentando. Qual é? Ao invés de eu cobrar do povo brasileiro o petróleo, os derivados, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha, pelo custo da produção em real, mais um lucro razoável que um plano de gestão publicamente anunciado pudesse fazer, eu estou cobrando pelo preço de oportunidade do petróleo, se eu vendesse em Roterdã, especulativamente, ou do preço da gasolina que eu importo dos Estados Unidos em dólar. Resultado, pela primeira vez, a gasolina estoura de R$6 e o botijão de gás está chegando em R$100 na casa da dona de casa brasileira. Concretamente, essa é a tragédia de um país que não tem estratégia. E aí eu concluo. Como é que a gente define, portanto, quem faz o quê? É debatendo um projeto nacional de desenvolvimento. É a minha obsessão. Eu escrevi um livro, felizmente frequentou aí por 15 semanas o livro mais vendido do Brasil, sinal que pelo menos tem uma juventude lendo, né? Basicamente, um projeto nacional é um plano que define o que é que nós somos, quem somos, quais são os nossos problemas, o tamanho deles, define um objetivo, estabelece um prazo para esse objetivo ser cumprido, define a orçamentação, quanto custa, os políticos odeiam falar isso, é preciso que o povo exija, quanto custa esse negócio aí? Não é? E quem vai pagar essa conta? Porque, politicamente, a conta tem que ser distribuída de forma equilibrada. E no Brasil só se cobra imposto de classe média e pobre. Você, se for decentemente remunerada, paga 27,5% de imposto de renda na fonte no Brasil. E quem ganha lucros e dividendos empresariais não paga nem um centavo. Os bancos brasileiros, nesse trimestre agora, no trimestre de pandemia, os bancos distribuíram 19 bilhões com B de bola de lucros e dividendos para pouquíssimos acionistas minoritários ou majoritários ou famílias, e essas pessoas não pagaram um centavo de imposto. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. E para vocês verem como é tudo igual, o Fernando Henrique revogou, o Lula manteve revogado, a Dilma manteve revogado, o Michel Temer manteve revogado, o Bolsonaro manteve revogado. É aí que está o buzile. Se eu quero oferecer educação para o povo, eu tenho que dizer quanto custa para eu melhorar salário, capacitar os professores, melhorar a estrutura física, não é? Sabe, fazer a jornada dobrar, isso significa grana. E para isso eu tenho que dizer quanta grana é e dizer de onde vem o dinheiro. Pois bem, um plano vai definir também pela lei do menor esforço, quem faz o quê melhor no prazo que eu me determinei. E aí você aclara de forma lúcida qual é o papel do Estado, qual é o papel do capital nacional, cuja contabilidade é em real, que a gente imprime,
e qual é o papel do capital estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar, que a gente não imprime. E isso está interditado no Brasil por absoluta transgressão ideológica. Mas você acha que o Lula faria um acordo com você? Não, nem eu quero. O Lula é parte do problema, Lida. O Lula é a contradição do Lula, seja do seu ponto de vista do desmonte econômico do Brasil, seja do seu ponto de vista de levar a corrupção ao centro do modelo político. Nós já conversamos sobre isso. Não é um acidente, sabe? A corrupção, eu não sou um moralista tipo Bolsonaro, não é? Que condena a corrupção dos outros, mas ele mesmo é um grande corrupto, corrompeu os filhos, corrompeu as esposas, corrompeu os parceiros todos e está roubando de braçada. O governo brasileiro é um dos mais corruptos da história, pode me cobrar aí que eu tenho as indicações do que vamos fazer. Mas volta aqui, não, eu não sou esse moralista de goela. Eu me garanto, eu tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por um procedimento, nem para ser absolvido. Isso é nada mais do que a minha obrigação, mas eu posso dizer com autoridade, nunca, num país que judiciário é abusivo, que Ministério Público vive fazendo abuso, nem comigo aconteceu. Nunca, nenhuma vez. Então, se não fui morar no Palácio, quando fui eleito, recusei as pensões imoralíssimas que eu tinha direito de ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, porque eu me comporto, eu procuro ser decente, porque eu quero discutir a sorte do Brasil e ninguém pega aqui no meu braço para dizer, fala disso, mas fez aquilo. Não, não faço. Posso ser acusado de ser agressivo, estou mais maduro, com 63 anos de idade, né? Percebo que eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência com as aberrações, escolher um pouco as palavras, mas eu não vou virar um hipócrita nem um sepulcro caiado. O sepulcro caiado é aquela lição da Bíblia dos falsos que enganam as pessoas. O Brasil de enganação está cheio. É do seu país. Sim, mas vamos dizer o seguinte, se um é centro-direita e outro é centro-esquerda, quem tem que se mexer certamente não é o centro. Pelo contrário, o centro tem que ser deslocado do seu pacto com a direita. Sim, mas ele não tem uma estrutura, porque onde eu queria chegar é isso aqui. Vamos traduzir isso para as pessoas que não entendem essa linguagem. Tá bom. Pequeno e médio empresário, profissional liberal, mundo universitário, artistas, intelectuais, por média no Brasil, tem uma posição ao centro. Classe média tem uma tendência ao centro. É disso que nós estamos falando. Essa gente está toda em oposição a esse projeto. Essa gente está amargando o susto com o futuro para os seus filhos. Essa gente não aguenta mais pagar plano de saúde. Essa gente não aguenta mais pagar mensalidade escolar. Essa gente não aguenta mais a antiética miséria que cerca e que lhe ameaça nos sinais, nos faróis deste país. Essa gente está solidária a uma certa distância com a questão social, essa gente está indignada com a questão ética, essa gente está potencialmente na mão. Vamos fazer o quê? Vão para lá! Vocês são tudo de direita, vocês são todos conservadores, vão para lá porque nós puristas da esquerda não queremos contaminação. Deixa eu só completar. Isso é com eles lá, eu não. Eu quero essa gente porque essa gente é que vai, como fez a abolição da escravatura, como fez a independência do Brasil, como fez o movimento republicano, como fez a redemocratização do país, como fez o impeachment do Collor. Quando esse setor médio brasileiro celebra um pacto com o povão, a história anda. Num congresso, doeu muito para essa gente boa. Eu nunca fui comunista. O senhor é socialista? Eu sou social-democrata em processo de aperfeiçoamento desse conceito de social-democracia que também está superado. Eu estou muito curioso, estudando esse experimento agora. Há uma perplexidade conceitual no mundo que eu partilho dela com uma curiosidade muito grande. Essa ideia de estou sabendo de tudo não é comigo, não. Eu tenho enorme perplexidade. Agora, eu acho que a gente pode se blindar, fora do debate filosófico que cabe, onde a perplexidade impera no mundo, a gente pode se blindar, no caso brasileiro, tão caricata é a nossa situação, em coisas concretas. Qual é o marco de economia política que nós podemos celebrar numa ampla convergência de centro-esquerda, ainda que seja por transição? Qual é o marco de modelo tributário que pode elevar a receita pública sem acunhar a competitividade sistêmica da produção? Nós temos uma proposta nessa direção. Qual é o marco previdenciário que poderia ser celebrado no país sem perseguir os aposentados e pensionistas, sem alimentar a ilusão de que o nosso problema previdenciário está na despesa? Não é, na receita. E aí nós propomos um regime de capitalização público e o desate do nó da dívida pública. E um Estado, qual é o papel novo do Estado na economia? Reintervir, estatizando os meios de produção? Não, pensamos que não. O novo moderno Estado que temos que ter no Brasil deve ser parceiro da produção para dar a ela ponte para 3 linguagens da competitividade global. Superar o estrangulamento no financiamento, superar o atraso tecnológico e mediar essa inserção internacional que o Fernando, não é isso? Governador, só uma coisa. O senhor fala... Bom, você acha que não tem saída, então a saída seria não privatizar. Não, você pode fazer muitas coisas. Eu já lhe disse, eu não olho as coisas com preconceito.
Eu olho as coisas com inteligência, eu vejo as melhores práticas internacionais, eu estudo, eu amadureço. E tem meus assessores, entre eles está o professor Paulo Rabelo de Castro, tem ideias extraordinárias em que você pode democratizar o capital da Eletrobras, fazendo com que ele seja um capital controlado pelo conjunto da sociedade brasileira. Sabe, pulverizar as ações dentro do Brasil, trocar isso por passivos, não é, que a União tem de FGTS, de passivos, enfim, que ela tem. Democratizar o capital, isso não tem problema nenhum, desde que o controle permaneça obediente a uma estratégia de desenvolvimento. Nenhum país do mundo, isso é muito agressivo esse argumento, nenhum país do mundo privatiza ou muito menos entrega ao estrangeiro o seu regime de águas. Isso não existe precedente. Quem andou brincando com isso se arrependeu amargamente e voltou atrás, por exemplo, alguns setores do estado da Califórnia nos Estados Unidos. Portanto, eu quero dizer ao povo brasileiro hoje, com o peso da minha honra, que se eu for eleito presidente do Brasil, eu, com as devidas indenizações, trarei de volta ao controle nacional a Eletrobras. Nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, praticamente todos os partidos, com exceção do PT, onde o Lula manda e a negada obedece, sem dizer nada, é tudo um partido de calango. Eu nunca vi o primeiro partido de esquerda no mundo que não tem uma proposta, não tem uma ideia, não tem uma fala, não tem uma discussão. Quem que me disser qual é a opinião dele sobre a crise militar, sobre o problema do teto de gasto, fura o meu olho, simplesmente assim, são de esquerda porque são e acabou, mas proposta, ideia nova, nenhuma, zero. Isto dito, porque eu costumo respeitar, eu não gosto de invadir a casa alheia, eu sou delicado, eu costumo respeitar as pessoas e tal, os ritos da coisa, porque é assim que se faz política. Eu não acho que se faça política subornando, nem cooptando pessoas, nem espalhando a cisânia, mexendo com as ambições dos quadros mais jovens, como infelizmente é a prática do Lula. Né? Está destruindo o PSOL, por exemplo. Está destruindo o PSOL porque identificou que o Freixo quer ser governador do Rio e está iludindo o Freixo, está iludindo o Boulos, e agora vai refluir para a candidatura, e o Lula dizendo para o Boulos que vai apoiar ele, dizendo para o Márcio França que vai apoiar ele, para poder ganhar o PSB e tal. Enfim, o velho Lula de sempre, que eu conheço há muitos anos, só que está ficando enferrujado e repetindo coisas muito, muito vergonhosas, para falar com franqueza, e dessa vez ele não vai fazer isso impunemente, porque eu estou aqui, né, participando do debate com muita clareza. Enfim, então o que eles estão fazendo? Se você não for petista, você é Bolsonaro. Que conversa é essa? Eu nem sou petista e nem sou Bolsonaro. E quero falar para os 50% de brasileiros que não são petistas nem Bolsonaro.